Bora lá, galera, estamos iniciando o nosso terceiro dia da nossa semana de jejum intermitente. O que vocês estão achando? Vamos lá, vamos bater um papo hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre hipertrofia, vamos falar um pouquinho sobre que é a parte de massa muscular, mais algumas dicas, vocês vão adorar as dicas de hoje. Então vamos falar um pouquinho da prática, da parte prática, como realmente praticar o jejum. Né? Como que eu posso começar? Vou fazer uma simulação de o início do jejum intermitente para o controle de peso. Tá? E, logicamente vai ter tem muita variação, mas eu quero dar, por exemplo, um exemplo prático de como pode ser iniciado focando o gerenciamento de peso, ok? Bom, já vou pedir para vocês, desde já, estão começando a assistir, não esqueça, curtir, compartilhar. Isso é muito importante para o canal, porque quanto mais vocês curtem, quanto mais vocês compartilham, marcam, fazem perguntas, isso move o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Eles recomendam para mais pessoas. Então, por isso que uma maneira de vocês me ajudarem com o canal é curtindo, compartilhando, fazendo perguntas. Depois do vídeo editado, voltar e reassistir, colocar nos comentários. Tudo isso eu vou ser muito grato, tá, por vocês estarem me ajudando nessa parte. Vamos lá. Ok. Eu vou dar 5 minutinhos, 2 minutos. Eu gosto de já começar. Depois quem perdeu o início pode reassistir, pode voltar e assistir desde o início, tá? Eu já quero testar os comentários aqui. Vamos ver se o comentário está funcionando. Quem puder já dar um olá para saber se está ativo o meu chat. Aí a gente vai bater um papo aí, vai ser muito legal. Enquanto eu vou programar aqui já os slides, eu gostaria que vocês, conforme for entrando, já fosse colocando aí, coloca o nome, coloca uma pergunta, coloca sua cidade, mas faz um comentário. Vamos mover este bate-papo hoje. Hoje muita gente no grupo do WhatsApp aí me chamou, né, para fazer perguntas. Então quero ver perguntas aqui também. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Bom, eu vou primeiro passar algumas informações sobre o que nós vamos estar falando hoje. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos lá. Como montar um plano de emagrecimento com jejum, tá? E ontem eu esqueci de falar da senha do e-book. JI 2020. 2021. É 2021. E agora eu esqueci. Eu vou confirmar. Daqui a pouco eu já passo para vocês, tá? Mas tem a senha do e-book. É 2020 ou 2021? Eu vou dar uma confirmação. Eu vou tirar daqui e eu já passo para vocês. Tá? É o e-book. Todo esse assunto tem no e-book. Vocês vão poder ler, vão poder ver mais alguns detalhes. É muito legal, tá? Mas quando a gente interage, fica melhor, porque por mais leitura que vocês façam, é necessário às vezes ler mais que uma vez, é necessário pesquisar um pouquinho mais a fundo para você ter um entendimento melhor. E se vocês têm este conteúdo e depois ler o e-book, vai fazer muito mais sentido, ok? Então por isso estou deixando ele por último. Mas já vou entregar hoje, então quem quiser já vai poder aí ler. Se você ainda não baixou o e-book, você precisa, depois que fizer sua inscrição, tem que acessar o seu e-mail e lá vai ter vai receber um link para você baixar com a senha que eu tenho que confirmar com vocês aqui. Como montar um plano de emagrecimento com jejum intermitente, tá? Isso tem a ver com hipertrofia. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre hipertrofia. O que é hipertrofia? É você aumentar a sua massa muscular. E algumas pessoas falam que não é possível ganhar massa muscular quando se faz o jejum intermitente, mas é um erro, tá? Eu falo porque
não precisa ninguém me falar, eu sei por mim mesmo, tá? Eu consigo melhorar minha massa muscular mesmo fazendo jejum. O que acontece é que alguns jejuns, por exemplo, um jejum prolongado, você vai ter perda de massa muscular. Só que na proporção de massa muscular e gordura, você consegue perder muito mais gordura. Tá? Então, na proporção, você consegue ter um emagrecimento saudável. E enquanto algumas pessoas estão conectando, eu vou contar um pouquinho da minha semana. Tem quem está me seguindo aí. Quando eu iniciei as lives, eu iniciei o meu jejum. Então, 8 horas de segunda-feira, iniciei um jejum prolongado. Estou de jejum ainda, acabei de completar 48 horas, né? E algumas pessoas falam, nossa, você está vivo ainda, né? Tem gente que se assusta. Mas para quem já conhece, para quem já estuda, para quem já pratica, é praticamente algo normal, tá? Normal, assim, não é para ser praticado com frequência, mas é totalmente normal. E eu quero voltar com foco falando sobre benefícios do jejum, tá? Isso aqui eu acho que é a parte mais importante. Porque por mais que eu queira e vou estar ensinando sobre o emagrecimento, eu quero que vocês fiquem atentos ao benefício, porque alguns de vocês vão fazer o jejum, vão conquistar um corpo aí muito bacana e depois vai querer parar de fazer o jejum. E meu incentivo é que a partir do momento que vocês aprendam o jejum intermitente, passem a praticar. Ah, precisa ter todos os dias? Não, mas pratique o jejum e é agora que eu quero mostrar para vocês o porquê disso. Eu quero enfatizar, tá, a importância da prática do jejum por causa disso, ok? Alguns de vocês já viram esse slide, tá? Fala sobre a questão a fábrica de reciclagem das células. Eu vou voltar a fazer o mesmo comentário que eu falei, um exemplo, né? Que é um guarda-roupa. Se você tem um guarda-roupa em casa, você tem roupas muitas vezes acumuladas, e se você não tem o hábito de sempre renovar o guarda-roupa, o que acontece? Acaba acumulando muita roupa que você não usa, e muitas vezes essa roupa acaba embolorando, acaba mofando, e tem gente que tem o hábito de guardar, desde sapatos, roupas, tudo. Bom, roupas é questão sua, se você quer ou não ficar com suas roupas. Mas eu quero só para exemplificar no caso das células. Tá? Quando você acumula essa roupa, ela pode prejudicar, né? No caso da sua saúde, por causa que vai ter mofo, embolorar. Isso prejudica. Tá? Até o próprio guarda-roupa mesmo pode ficar embolorado por causa disso. Depende da região que você vive, se for uma região mais úmida, isso vai acontecer com certeza. Né? E eu só quero exemplificar aqui o que? O acúmulo de algo não utilizado causa prejuízo para o ambiente onde ele está. Tá? E o que eu quero comparar é com as células. As nossas células, a gente produz uma quantidade de energia, a gente produz, a gente está sempre crescendo, sempre renovando células, e proteínas às vezes ficam no meio das células e elas envelhecem e não são mais utilizadas e começa a pesar na sua alimentação, ok? Nas suas células, né? Começa a prejudicar as suas células. O acúmulo não limpo, se você acumular e não limpar as células, pode vir ter problemas de saúde. E hoje é muito comum nós falarmos sobre Alzheimer, fica uma coisa tão comum, era uma coisa tão difícil, né? Alzheimer, o diabetes, colesterol elevado, só um segundo. Colesterol elevado, o problema o câncer, todas essas doenças que hoje é comum falar, parece uma coisa, qualquer um tem isso, tá? Não deveria ser algo comum. Deveria ser uma coisa assim, muito rara, devido a um problema raro que a pessoa tem. E isso vai acontecer mesmo praticando. Algumas pessoas, por mais saudável que siga a vida, elas podem ter problemas de saúde. Eu posso vir a ter um problema de saúde, por quê? Porque existem outros fatores, além de cuidar da alimentação, além de praticar um jejum, além de praticar exercício. Existe a parte genética, existe a parte ambiente, tem muitos outros fatores que podem levar uma pessoa a adoecer. Mas você consegue se afastar muito de doenças se você está cuidando do seu corpo. E eu falo, cuida das células, que quando você cuida de uma, você está cuidando de todas, e quando você cuida de todas, você está cuidando do seu corpo. Tá? Então, a questão da autofagia é o principal benefício que você tem para a sua vida. Por quê? Esse guarda-roupa de roupas velhas você começa a retirar. Você retira, tá? Várias roupas velhas, te dá espaço, areja mais as que estão lá
ficam mais arejadas, as roupas, né, no caso as suas células, e também permite você comprar roupas novas. E é isso que acontece com a nossa célula quando a gente faz o jejum intermitente. Você começa a... Isso é um processo químico, bioquímico que existe dentro da célula, não vou entrar em detalhes, mas a célula ela retira aquilo que está envelhecido, tá? Principalmente proteínas, ela pode reutilizar isso como fonte de energia, produzir energia para o corpo, aquele lixo, por isso que a gente chama de reciclagem, tá? E ela começa a promover o quê? O aumento do hormônio de crescimento, ou seja, ela começa a produzir novas células no corpo. Então imagina se você, o caso de um bebê, está em fase de crescimento, o hormônio de crescimento está em alta, tá? Então ele vai se renovando, as células sempre novas, sempre novas. Chega uma hora que para, e principalmente para se a gente faz com que o nosso corpo, nossa alimentação ruim, acelere retarda aliás, antecipa esse envelhecimento, a gente chama de envelhecimento precoce. Tá? Quando você tem uma má alimentação, você passa a envelhecer mais rápido. E para preservar, para conservar você o máximo possível, é você mantendo as células limpas e produzindo cada vez mais células novas. Isso é uma coisa que só o jejum, não só não, tá? É a maneira mais fácil de você fazer essa melhoria é com o jejum intermitente. Tá? Isso melhora a sua saúde, prolonga a sua vida, tá? E nós vamos entrar na parte de controle de peso. Eu gosto de falar de controle de peso para vocês fazerem o jejum, mas com o meu objetivo eu fico vendo vocês tendo uma saúde melhor, vocês têm um nível de energia melhor, vocês melhorando sua pele, melhorando tudo, melhorando a vida, tudo na vida melhora. Mas tem alguns passos que eu quero compartilhar com vocês, ok? Então, só para deixar claro, foco em cuidar das nossas células, que você cuida do corpo inteiro. Vamos lá. E enquanto isso, deixa eu ver. Se alguém puder, eu não sei se hoje eu estou vendo perguntas ou não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rose Larissa, do Joia. Vamos lá. Vamos estar conversando aqui. Deixa eu abrir de novo. Não está chegando para mim as conversas, sempre não chega. Okay. Só um minuto. Deixa eu achar a conversa de vocês. Achei. Bom, agora vai aparecer aqui. Pode fazer pergunta, tá? Que vai chegar para mim. Próximo passo. Eu quero passar para vocês isso daqui. Quando nós falamos agora sobre controle de peso junto com o jejum intermitente, principalmente, não é só o peso que você vai perder. Tá? Você vai ganhar vida, você vai ganhar saúde, você vai se sentir bem. A sua vida muda a partir do momento que você pratica o jejum intermitente de maneira correta. Então vamos aprender a fazer isso para você ganhar muito mais vida. Ok? Isso aqui eu passei ontem, eu só quero recapitular que existe um processo de adaptação. Não existe esse negócio de falar assim, ó, hoje eu estou com esse hábito, amanhã eu começo com outro, como se fosse apertar um botão já muda tudo. Não, existe uma adaptação. Então eu prefiro que você aprenda o jejum de modo evolutivo, porque os seus hormônios não é assim, usa hoje o hormônio de crescimento, amanhã para. Não, hoje o glucagon tem que ter alta, baixa a insulina. Não é uma coisa automática. Tem que ser, o seu corpo tem que aprender. Não falar sobre cetose, sobre corpos cetônicos. O corpo não está habituado a produzir em quantidade muito alta. Ele produz durante a noite, que está um tempo sem dormir, então ele começa a produzir energia a partir de gorduras. O seu corpo já faz isso. Agora, para você focar em fazer ele produzir muito mais, para dar em toda a energia para o seu corpo, no lugar dos açúcares e carboidratos, você precisa ensinar o seu corpo. Isso através do quê? Da reeducação alimentar, que não está passando. Então, essa adaptação, toda mudança que você faz no seu corpo, no seu hábito alimentar, se você passa a fazer exercícios, o que acontece? O corpo reclama. Qual é a maneira de ele reclamar? Se você faz exercício, começa a fazer exercício amanhã, ou muda o seu treino, não gera dor no corpo? Nossa, vamos dizer que você já treina, e você mudou o seu treino, vai gerar dor, porque é um músculo que não estava sendo utilizado. Então o corpo reclama com dores. Se você não está habituado a beber muita água, a pessoa fala, nossa, água para mim faz mal. Eu falo porque fazia mal para mim antes.
Quando eu comecei a beber água, eu não gostava, achava ruim a água. A água eu comecei a beber, eu falei, nossa, que coisa ruim, me faz mal, me dava enjoo, eu não me sentia bem com água. A água me fazia mal, porque meu corpo não estava habituado. Só que hoje, 5 litros de água para mim é uma maravilha. Eu acho que eu já bati os 5 litros hoje. Como eu estou de jejum, eu bebo muito mais água do que o normal. Então isso é uma questão de evoluir e adaptar o seu corpo, né? Então, saiba que você muda o seu ar, o seu paladar, a sua energia, cansaço. Quem treina e passa a fazer jejum, continue treinando. Só que você vai sentir um pouco, você vai ter um pouco de perda de força no início, apenas, mas persista, continua. Talvez pegue um pouco menos de peso, pegue um pouco mais leve, reduza o seu treino durante uma semana, 2 semanas, até se adaptar. Depois manda ver que você consegue fazer com toda a sua intensidade, mesmo praticando o jejum intermitente, ok? Eu falo isso porque eu pratico, eu faço corrida de 15 km em jejum e de boa. E quem está me acompanhando viu o meu exercício aí puxado hoje com mais de 40 horas de jejum, ok? Sobre questão de suplementação, isso aí eu vou detalhar na hora que a gente falar sobre alimentos, tá? Você pode utilizar sim, tá? É obrigatório. Eu falo que não é obrigatório desde que você se obrigue a comer e garantir toda a sua nutrição dentro da janela de alimentação. Mas, como eu sei que é difícil, principalmente nos dias de hoje, em ambiente urbano, você vai no mercado, você compra comida, mas não compra nutriente. Você vai lá, pega uma fruta que está lá no mercado e tem cor de laranja, tem sabor de laranja, tem tudo, mas não tem o nutriente da laranja, porque já se perdeu, tá? Principalmente vitaminas, várias vitaminas são sensíveis a batidas, são sensíveis à luz, são sensíveis, cada vez tirou do pé começa a ter uma degradação. Então, se você tem todos os dias alimentos do pé, não tem problema, tá? Isso você consegue ter uma excelente nutrição, variando, comendo uma carne, comendo as proteínas, mas se você não tira do pé, é bem provável que está faltando nutrição na sua comida, tá? Então, por isso que é importante completar com alguns suplementos, sim, tá? Então, eu estudo muito sobre 15 anos eu estudo sobre suplementação e eu sei o benefício que faz e eu sei as besteiras que se falam também, que ela vai salvar a vida, não salva a vida de ninguém. A suplementação serve para aperfeiçoar uma boa refeição, jamais casar com uma má alimentação, ok? Aperfeiçoa, cuida da sua alimentação e aperfeiçoa com uma suplementação. Assim você tem uma garantia que o seu corpo, pelo menos a sua parte você fez, de garantir nutriente para o seu corpo, ok? E na parte prática, vamos falar agora, iniciando o jejum, vamos falar de alguns conceitos básicos que toda pessoa que segue o meu programa, tem um programa de introdução ao jejum intermitente, você pode chegar do zero, sem nunca ter feito, até o jejum avançado, dentro de 3 semanas, isso é um programa bem acompanhado, eu passo mais ou menos esse passo a passo, logicamente eu vou adaptar de acordo com o perfil de cada pessoa, mas é mais ou menos essa sequência que está aqui. E o básico para saber é o quê? Que não são as horas de jejum que definem o seu controle de peso. Então vou fazer jejum de 40 horas, de 48 horas para perder mais peso. Não necessariamente, você pode emagrecer, só que você vai ter perda de massa muscular. Isso não é legal. Então, o jejum de um intervalo médio, que a gente chama hoje em torno de 14 a 18 horas por dia, podendo fazer 3, 4, 5, 6 vezes por semana, junto com uma boa alimentação, é uma excelente estratégia de emagrecimento. Pode ser todo dia? Pode. Não quer dizer que vai ser muito mais acelerado. Tudo é questão de conjunto. O conjunto da sua alimentação com o jejum intermitente, com a sua hidratação. Então sempre é o conjunto, o pacote completo que eu falo, que é você ter alimentação, hidratação, suplementação, exercício, o conjunto que te traz mais resultados, ok? Vamos lá. Seu emagrecimento está baseado na alimentação, tá? É isso que eu também quero enfatizar, que não adianta jejuar comendo mal. Quem acompanhou a primeira live, eu já citei alguns exemplos, acho que é a segunda, né, que eu falei sobre o exemplo de uma moça que eu fui acompanhar e ela comia uma vez por dia e estava engordando, estava com mais de 130 quilos e continuava a engordar, comendo uma vez, porque comia errado.
Então, comer certo é o que define o emagrecimento. O jejum pode, se o jejum emagrecesse, eu teria desaparecido, porque eu pratico jejum há mais de 10 anos. Então, imagina se eu tivesse, hoje eu estou de jejum, teria sumido já, né? Então, não é para emagrecer, é para você ter um controle hormonal, uma melhoria de vida e você ajustar com a alimentação para fazer o emagrecimento ou não. Para garantir saúde e emagrecimento é imprescindível a boa nutrição, tá? Aquilo que eu falei, não é só comer, é garantir nutrientes da sua comida, aumentar a hidratação, troque um prato de comida por um prato de água. Então, deixou de fazer o café da manhã, mantenha, entre aspas, um café da manhã de água. Vai lá, meio litro, 600 ml de água, pelo menos, no lugar do café da manhã, mais a sua água habitual. Okay? Então, sempre mais água do que você bebe normalmente. Hora do almoço, pulou o almoço, aumenta mais ainda a hidratação. Okay? Não há necessidade de contar calorias. Isso é uma coisa maravilhosa. Não precisa contar calorias, mas não é também para chutar o balde e comer todas as calorias do mundo. Porque se você tem vamos dizer, um metabolismo basal, sua queima calórica do seu corpo é de 1.600 calorias. E se você pratica, antes você comia 3 vezes por dia, 5 vezes por dia, só que agora você concentra toda essa refeição no período de janela, mesmo seja em 8 horas, 6 horas, 4 horas, toda caloria, provavelmente você vai ter dificuldade ainda de emagrecer. Você tem que fazer cortes de alimentação junto com cortes de calorias. Não adianta sair comendo todos os queijos do mundo, todas as gorduras do mundo. Tá? Queijo é liberado, é cetogênico, tudo. Porém, se você está fazendo controle de peso, fica atento também ao alimento que é mais calórico e ao que é menos calórico. Tá? É importante olhar para a caloria. Não há necessidade de contar calorias, também controle seus impulsos e desejos. Isso aí é uma questão de adaptação. A parte consciente você tem que ter. Saber que, por exemplo, eu tive que entrar nessa parte consciente primeiro. Quando eu comecei, eu sabia, eu já estava preparado, recebi essa informação, então eu sabia que eu ia passar por um processo de adaptação. Que a vontade de comer doce, a vontade de comer algo, né, iria vir. Só que conscientemente eu faço o quê? Não, eu me seguro. Não, eu estou no propósito meu, então eu vou segurar. Inclusive, minha mãe está cozinhando uma comida maravilhosa. Está assim, sabe, as panelas estão quase me chamando, quase gritando o meu nome. Mas eu tenho o meu propósito de cumprir meu jejum. Tá? Eu sou obrigado? Não, é um propósito meu. Então eu quero cumprir com o propósito, então eu vou segurar e vou manter o meu jejum. Ok? Vamos lá. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, deixa eu ver se dá para aparecer no chat aqui. Se tiver alguma pergunta, já faça a pergunta que vai me ajudar a responder para vocês, ok? Bom, falar um pouquinho de alguns princípios básicos. Peraí, pulei alguma coisa. Ok, vamos lá. Se você já está praticando jejum intermitente, ou se você já praticou, eu gostaria que você mencionasse, que citasse aqui, falasse assim, eu já faço o jejum, ou então eu quero iniciar o jejum intermitente, hoje eu completo um mês. Se você tiver alguma coisa, deixe nos comentários, depois eu vou nos comentários e vou fazer uma observação, né, para ver como é que você está indo. Inclusive, quem está no grupo de WhatsApp, aí vê esse vídeo, depois vai poder falar comigo e para tirar alguma dúvida também em particular, ok? Como é que você começa uma prática de jejum intermitente saudável? Primeiro, não tenha pressa. Não tenha pressa. Comece passo a passo. Começa entendendo essa parte que vocês estão fazendo de conhecer o jejum intermitente, benefícios, propósito, tudo. Isso ajuda vocês a fazer um jejum saudável. Vocês, cada etapa que eu estou passando para vocês é o que as pessoas passam, que eu passei. Então, essa adaptação, o tipo de alimentação, as dúvidas comuns sobre o tipo de alimentos, vamos falar um pouquinho sobre alimentos agora, e você tem que entender, ter muito claro para você o que você vai passar, porque se você conseguir enxergar as barreiras antes de chegar nelas, fica mais fácil ultrapassar. Então vai chegar lá, puxa, mas nossa, deixar de comer carboidrato, esses aqui é difícil. Você já está sabendo, então antes de começar o jejum, já vamos enfrentar
esse obstáculo seu. Tá? Vamos corrigir essa questão. A compulsão por doce, adoçar um café, porque isso tem gente que não consegue viver sem adoçar o café. Então, você vai ter duas saídas. Ou você vai usar um adoçante, de preferência natural, de preferência, mas pode ser qualquer um, tá? Mas preferencialmente um adoçante natural. E ou então você cortar o açúcar e começar a tomar café com sabor de café, sabor de café de verdade. Tá? Então isso é uma adaptação, por exemplo. Já começa a treinar para quando você fizer o jejum, fica mais fácil, porque é legal tomar um café durante o período de jejum. Ok? E o que é preparar o corpo? Uma coisa é você preparou a mente, você vai preparar como é que você vai passar todo o processo, todo o dia a dia. Agora, preparar o corpo é ensinar o seu corpo que agora a fonte de energia que ele precisa buscar vai ser a partir de gorduras e não mais de carboidratos, de açúcares. Então, como é que você ensina o seu corpo? Começando a mudar a alimentação. Isso antes do jejum, de preferência. Uns 15 dias antes, já começa a preparar o seu corpo. Cada pessoa vai ter um período, um time diferente. Porém, tem gente que na primeira semana já consegue ter uma adaptação. Tem gente que demora 3 semanas para se adaptar. E qual é o sinal que você sabe que você está pronto para começar um jejum saudável? Quando você mesmo responder para você, nossa, não sinto mais fome. E isso vai acontecer. É estranho falar, nossa, então eu vou ter que ter fome durante o jejum. Você não vai ter fome durante o jejum. Você vai conseguir praticar o jejum sem sentir fome. Isso eu garanto para você. Quando você ensinou o seu corpo a produzir energia a partir de gorduras. Tá? Então eu acredito que você tenha algum estoquezinho de gordura aí guardado e você vai usar isso como fonte de energia. Tá? Então, basicamente são as gorduras, mas também aminoácidos, um pouco da massa muscular também. Tá? Mas eu vou falar como preservar a massa muscular. Então, antes de você iniciar, você começa a colocar a alimentação cetogênica, por isso chama cetogênica, para produzir corpos cetônicos. Tá? Então, alimentação mais rica em gorduras, proteínas e baixíssimos em carboidratos. E mesmo os carboidratos saudáveis têm que ser limitados. Existem muitos bons carboidratos para o nosso consumo, mas ele vai atrapalhar durante esse processo de adaptação. Então, a alimentação cetogênica, do valor calórico da alimentação, 70%, 65% a 70% da energia vem de gorduras. 25 a 30% vai vir das proteínas, 5 a 10% somente dos carboidratos e, de preferência, carboidratos de qualidade, vegetais, okay? Folhas, alguns tipos de frutas, pode sim. Tá? Então, quando você faz essa adaptação, começa a praticar, aí eu vou dar umas sugestões daqui a pouco, qual é o tipo de alimentação que você pode estar fazendo, né? O que é uma alimentação cetogênica. Quem quiser, vai no meu Instagram, tem uma parte lá até pratos, e você vai ver lá a alimentação low carb e cetogênica, tanto meus quanto de clientes que mandam para mim e depois eu posto no Instagram. Então tem lá vários, você vai ver que tem uma diversidade igual ou maior do que você come hoje e igual ou mais prazerosa do que você come hoje. Tá? Eu era viciado, sempre fui viciado, eu adoro pizza, adoro lanches, adoro comer, na verdade, eu gosto de comer tudo. Porém, eu descobri que existe um cardápio gigante, saudável, que me dá muito prazer, né? E que me ajuda a manter o meu peso, fazer o gerenciamento do meu peso. Tá? Então, vamos aprender esses pratos. Então, por isso eu gosto do acompanhamento, para poder estimular. Agora mesmo, estava até o último minuto fazendo um acompanhamento de várias pessoas ajustando pratos, pessoas estão iniciando agora o programa. Vamos lá. Alimentação cetogênica, já falamos. Agora vamos começar com um exemplo, tá? Vamos dizer que você não pratica o jejum. Milena, boa noite. Bora lá, Milena já começou a fazer o jejum intermitente. Aí vamos lá, Rose, a pergunta da Rose que eu não tinha respondido, né? Comer nada ou pouco no período do jejum? Boa pergunta, excelente pergunta, na verdade. Que muitas pessoas nossa, ó, pergunta em boa hora, antes de a gente iniciar o jejum intermitente. Vamos falar sobre essa questão de comer. Jejum já quer dizer não comer. Tá? Então é uma regra, não come. Tá? Então eu só vou fazer um comparativo com o jejum islâmico, que não se come e nem bebe absolutamente nada durante o sol. Então não come, nem bebe, nem água, nem saliva se engole. Então é um jejum absoluto. Tá?
Mas não, é um outro propósito. Não faço o jejum para o emagrecimento. Quando você pratica o jejum, você pode ter o propósito de cumprir um jejum quase que 100%, né? Só manter água, chá e café, ou você pode fazer um jejum somente para manter o estado de cetose, manter a queima de calorias. Então é liberado alguns alimentos nesse tipo de jejum. Então você vai escolher. Tá? Então o que, por exemplo, é um jejum mais tradicional, que eu falo assim que não foge às regras? É tomar água, café sem açúcar, sem adoçante também, não vale o adoçante. Não quebra a cetose, mas quebra o jejum. Tá? E também no caso de chás sem adição de açúcar, ervas. Então basicamente isso não quebra o seu jejum. Quando você quer flexibilizar um pouquinho, fala, não, eu não quero, para mim não me preocupo tanto com essa parte do jejum propriamente dito. Eu quero apenas emagrecer, eu quero, existe uma variação de não quebrar a cetose, que é não deixar seu corpo parar de queimar gordura. Então, o adoçante, nesse caso, não vai quebrar a sua cetose, não vai quebrar também se você tomar uma água saborizada, água com limão, uma água com outros tipos de frutas, tem uma carga de açúcar maior. Tá? Não pode ser uma limonada, depende do limão, tem uma quantidade de açúcar. Tá? Tem que ser gotas de limão na água, saborizar, colocar ervas na água para saborizar. Frutas, algumas pode saborizar, mas cuidado para não espremer uma fruta, aí você vai estar comendo carboidrato. E o que faz quebrar a cetose? É a liberação da insulina. Então, deu um sinal no corpo que é para liberar a insulina, ele quebra o seu jejum. Ok? Então, por isso não é legal ter esse limite, você precisa se conhecer. Outros alimentos que você pode fazer durante o jejum para manter a cetose. Tá? É no caso, por exemplo, o caldo de ossos, que tem uma quantidade de proteína no caldo, mas ele não chega a quebrar a cetose, quebra o jejum, mas não quebra a cetose. A gente chama de uma sopa filtrada, tanto o caldo de ossos quanto uma sopa filtrada, é uma sopa, por exemplo, de vegetais. Você coloca uma cebola, coloca umas folhas, ferve, pode temperar, colocar sal, coa aquilo, pode ser num filtro de pano de papel, e aquela bebida salgada, tá, você pode tomar. Aí não quebra a cetose. Quebra o jejum, mas não quebra a cetose. Aí talvez vocês vão confundir. Peraí, mas quebra o jejum, não quebra a cetose? Para emagrecer, o foco é não quebrar a cetose. Ok? Então algumas coisas tem uma flexibilização, dá para ser um pouco flexível. Para quem quer fazer jejum prolongado e quer manter, no caso, só emagrecimento, foca em ter alguns alimentos aí para você se sentir bem. Inclusive suplementos. Aqui eu, por exemplo, tomo chás, ômega 3 e multivitaminas. Tá? O jejum, propriamente dito, aquele jejum original, ele é quebrado, mas não quebra o seu propósito de emagrecimento e todos os benefícios que você tem do jejum. Ok? Então, o que se come, o que não se come? Rose, respondi sua pergunta. Tá? Durante a janela não se come, a não ser que você esteja só com foco em cetose, emagrecimento, tem algumas variações. Okay? Quem mais aqui pratica jejum? Quem mais tem perguntas sobre isso? Sobre a parte da parte da hidratação, então já comentei, né? E aumente muito sua hidratação, muito, muito, muito. Eu tenho clientes que emagreceram por causa da água, não precisaram nem me pagar, isso foi triste, entendeu? Porque eu ensinei eles a beber mais água, eles emagreceram e me ligaram uns meses depois, falaram que os dois estavam magros, né? Falei, nossa, emagrecendo porque bebemos água. E é verdade, algumas pessoas emagrecem por causa que não estão se hidratando o suficiente. Se eu conseguir ajudar você isso, eu já vou ficar super feliz, tá? Não precisa entrar no meu programa. Só de essa dica, boa parte das pessoas que eu acompanho, a primeira coisa que eu falo, que eu bato na tecla, que poucos coaches falam, poucos nutricionistas falam, é enfatizar o consumo de água. E água eu coloquei como lei 1 do emagrecimento. Quem está no meu programa Negócio Fit sabe que a lei 1 do emagrecimento, da boa forma, é o consumo de água. Ok? Água, pode ser chá, pode ser água saborizada. Vamos lá, vamos ver que você está começando e são 8 horas da noite. Vamos ver que você começou 8 horas da noite e você quer começar o jejum. Então, 8 horas da noite, qual é a refeição que você fecha a sua janela? Né? Vamos seguir aqui como tivesse aqui. Vamos falar de café da manhã.
Café da manhã, por exemplo, você vai começar o seu café da manhã, no seu primeiro dia. Quem quer começar amanhã? Pode fazer um café da manhã aqui. Deixa eu ver se está aqui, está mostrando. Tá. Primeiro dia iniciará no café da manhã, omelete com queijo, prato, pode ser qualquer queijo amarelo, chá verde com chá preto, hibisco, esses chás ajudam bastante a fazer o detox. Mas lembra, acordou, bebeu água, a água tem que estar presente durante todo o dia. Tá? Mas você pode fazer aqui um omelete, aqui tem uma alimentação cetogênica, pode ser ovos com bacon, pode ter várias opções. No intervalo você pode tomar um suco detox, não necessariamente tem que ser um suco detox, pode se hidratar com uma bebida com ervas, por exemplo, né? Meio-dia, uma salada de brócolis, couve, cebola, tomate, cereja. Estou dando um exemplo aqui, tá, para vocês. Temperado com azeite extra virgem, sal rosa e limão. 2 filés de peito de frango grelhado e uma porção de abóbora cabotiana. Nós temos uma porção pequena de carboidrato, tem folhas, tem vegetais aqui e tem uma boa porção de proteínas. Tá? Minha dica, até para quem quer foco no emagrecimento, foco na saúde. Quando você começa a comer, qual é a parte que você começa a comer do prato? Vamos dizer que você colocou esse prato. O que você começa? Não é normal as pessoas comerem salada primeiro? Ou algumas pessoas atacam primeiro o arroz e feijão para deixar aquela parte? Eu falo que tem algumas culturas, alguns hábitos, né? Tem um hábito de comer primeiro o arroz e feijão, o carboidrato, a batata, deixa carne e salada por último. Tem várias pessoas que fazem de várias formas. A minha dica é, começa pelas proteínas, começa pelas carnes, se você tem ovos, coma a primeira proteína, depois folhas e depois o restante. Tá? Por quê? Garanta primeiro que você vai dar satisfação para o seu corpo. Muitas vezes, isso é muito comum, a pessoa de colocar esse hábito, ela continua sem aumentar o prato, tirar os carboidratos, tirar aquele arroz e feijão que tinha de antes, manter com o mesmo prato e continuar com o mesmo nível de satisfação. Por quê? Porque aqueles carboidratos não acrescentavam em absolutamente nada para a sua saúde, para a sua satisfação. O que satisfazia sempre eram as carnes, sempre eram as folhas, fibras com proteínas e gorduras aí. E fibras, né? Também. Então, é uma dica para você fazer a sua refeição. Começa a fazer isso, você vai ver que dá diferença, vai diminuir a sua porção do seu prato. Então, falando de emagrecimento, reduzir calorias, reduzir porções. 16 horas, pode comer coco, abacate, uma fruta, pode ser oleaginosas, tá? Noite, aqui eu estou sugerindo, para quem tem o hábito, ou para quem já tem, para quem quer colocar um programa de emagrecimento avançado, tá? É um shake proteico, super proteico, tá? E os shakes entram na parte da suplementação. Mas aí, como ele está falando em controle de peso, você tem que focar em controle de calorias. Você pode repetir o mesmo prato do almoço? Até pode. Porém, um prato do almoço vai ter cerca de 800 calorias e um shake nutricional vai ter 200 calorias. Então, propositalmente, o shake ele é de alta densidade nutricional, ele tem a mesma nutrição que o seu almoço, só que com 600 calorias a menos. Então, essa que é a diferença. Então, você trabalha o seu corpo a produzir corpos cetônicos, você pratica o jejum e você trabalha com a redução de calorias. Isso é um emagrecimento poderoso, que eu falo que é a maior velocidade e qualidade de emagrecimento é como você faz dessa forma. Depois das 20 horas, somente a hidratação. Só se hidrata, ok? Então, água com limão, tá? Se for à noite, não vai tomar café, um chá com cafeína, mas pode ser aí, se hidrata e acorda se hidratando também. Vamos lá, chegamos aí no segundo dia. Aqui eu só vou citar, por exemplo, né? Um exemplo, né? Bom, se você fez sua refeição 8 da noite e você vai fazer a primeira refeição agora 8 da manhã, parabéns, você cumpriu com o seu primeiro dia de jejum de 12 horas. Já é um período de jejum. Mas foi 8 horas eu dormi. Sim, mas essas 8 horas conta, você não comeu dormindo, né? Então você tem aí 12 horas de jejum. Parabéns. Aí você vai começar. Aí eu tenho outra sugestão. No e-book vai ter tudo isso, mas eu falo que a composição desses pratos sempre vai ser começar o dia com boas proteínas, com uma boa fonte de gorduras também. Né? Pode ter
alguma coisa mínima de carboidrato com fibras, rico em fibras preferencialmente. Não é obrigatório ter intervalos, você pode ir direto para o almoço, mas tem gente que tem o hábito e quer colocar no relógio lá os horários, as pessoas estão adaptando ainda. Então, ela, para não deixar de comer porque é um hábito, ela come ao tomar algo saudável. Pode ser aí um suco detox, por exemplo. Chega do almoço, mesmo processo. Então, cada dia que passa, tá, você vai mantendo esse ciclo de comer. No café da manhã, vamos dizer que você está nas 12 horas, café da manhã é sempre algo rico em proteínas, depois algo que vai limpando o seu organismo, um almoço bem caprichado e finaliza com uma refeição mais leve de alto teor de proteína. Se você não tem, por exemplo, uns shakes proteicos, você pode colocar ovos cozidos, você pode colocar uma salada com ovos cozidos, por exemplo, com peito de frango, um pouco mais leve para você dormir tranquilo e ter um bom valor nutricional, ok? A gente pode adaptar sempre isso aí. Aqui, se a gente for seguir, a gente faz o terceiro dia, agora começando com 14 horas. Em vez de 8 horas da manhã, seu café da manhã, você jantou às 8, agora você estica para 14 horas. Tá? Estica para as 10 horas da manhã o seu café da manhã. Então você faz o café da manhã, pode ser direto o seu suco detox, pode ser, nessa hora pode ser um shake proteico também, não tem problema, pode ser. Então, mas você já fez 14 horas. Você está educando o seu corpo a começar a se habituar a esticar cada vez mais as horas. E você vai sentindo mais tranquilidade. Isso é natural. Tem pessoas que você vai ser mais rápido, porque está mais consciente e tem pressa. E outras pessoas que querem, não, só vou passar para o próximo passo quando me sentir bem. E vai vir automaticamente esse sentir bem, você vai conseguir sim. Tá? Então você vai poder ir evoluindo. Depois você vai para o quarto passo em diante, a ideia é que você alcance às 16 horas, que é 8 horas e só almoçar ao meio-dia. Então, isso é uma meta que eu falo, uma meta bacana. E se eu, por acaso, tiver fome às 11 horas? Não fique escravo de relógio. Tá? Obedeça o seu corpo. Tenha de maneira estratégica, por um período, até fazer o jejum de maneira natural, de maneira com protocolos, com foco. Eu estou no protocolo hoje de 72 horas, então é o meu protocolo hoje. Então, se eu quiser comer, eu posso, mas eu estou seguindo um protocolo. Tá? No meu dia a dia, na minha vida que eu pratico nesses anos todos de jejum, eu já não sigo nenhum protocolo. Eu apenas janto e depois, geralmente, eu almoço ou já faço já antes da tarde ou às vezes a janta. Então, passo 16, 18, 20 horas normal do meu dia a dia sem comer. Tá? E quando eu como muito bem alimentos de alta densidade nutricional. Alimentos caprichados. Quem não sabe o que é densidade nutricional, volta na aula de ontem. Tá? E é assim que a gente faz. E o objetivo é que você cumpra isso durante 90 dias. Em 90 dias, eu falo, você já conseguiu perder um bocado de peso seguindo isso. Muito peso dá para perder seguindo essa estratégia. Você conseguiu ter uma melhoria da sua energia, da sua disposição. Você passou a dormir provavelmente melhor. Tá? Se você conseguir casar isso, você consegue ter vários tipos de melhoria. Eu falo que o jejum intermitente, se for ensinado, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, se fosse ensinado desde a infância eu quero dizer assim, desde os 12 anos, 13 anos, de pelo menos começar a praticar um jejum, nós teríamos muitos benefícios a nível de sociedade, muitos benefícios, menos pessoas doentes, menos hospitais cheios, menos pessoas em postos de saúde, menos remédios sendo vendidos. Tá? Então a gente teria aí uma melhoria, e remédio barato iria estar muito mais barato, porque lei da oferta e procura, muito doente, muita procura, remédios mais caros. Pouca procura, as pessoas mais saudáveis, os remédios obrigatoriamente têm que ser mais baratos. Então a lei da oferta e procura. Existem vários benefícios. Então começa a entender o que você pode ganhar com isso e começa a passar para outras pessoas. Mas começa por você, conhecendo, praticando e passando para outras pessoas. Ok? Eu vou convidar vocês para o dia de amanhã. O dia de amanhã será um dia muito especial, onde eu vou estar passando para vocês exatamente como iniciar junto comigo uma jornada aí de 90 dias, né? Sair do zero ao jejum prolongado,
pegar detalhes. Quem pratica o jejum intermitente, poder fazer com excelência para ter resultados. Medir cada avanço, medir cada passo, saber evoluir e buscar o máximo de benefícios possível. Hoje nós concluímos aqui falando sobre o cardápio, como é que você come. Eu queria saber se vocês têm perguntas referente a isso. Se tiver perguntas, eu vou pedir para você colocar nos comentários, depois eu vou mandar a resposta para vocês. Ok? Amanhã, às 20 horas, tá? Vamos ter esse encontro novamente. No grupo do WhatsApp, quem está no grupo do WhatsApp pode fazer as perguntas e depois eu vou dar uma atenção especial para todas aquelas pessoas, vou fazer um atendimento personalizado. O slide seguinte, que nós vamos dar continuidade, é sobre algumas dicas especiais para o seu início e vamos falar sobre um programa, um avanço maior para ter mais resultado. Aqui nós vamos falar sobre se eu não tiver resultados, vamos falar quais são os erros mais frequentes do jejum, vamos ter um plano para longo prazo, como é que eu posso concluir o jejum e colocar isso para a minha vida e responder, vou trazer várias perguntas que estão fazendo nas redes sociais e vou trazer para vocês, aí vai ser super recheado. E aí a gente já inicia com você, com um acompanhamento muito bacana que eu vou estar propondo a partir dessa aula de amanhã, ok? Quero agradecer mais uma vez, dizer uma boa noite e preparem aí as perguntas, entram no grupo do WhatsApp e nos encontramos amanhã mais uma vez. Não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Até mais, um abraço, até amanhã.